Bom dia a todos, sejam todas muito bem-vindas e bem-vindos à aula de número 13 do curso de Introdução à Epidemiologia. E a aula de hoje tem como título Confundimento. E é uma aula que talvez seja muito desgostosa nessa altura do curso, porque estão surgindo já várias dúvidas. E aí a gente já vem com o título de Confundimento. Só que calma. Primeiro, o primeiro slide já diz muito, né? O nosso querido Abelardo Barbosa dizendo que eu vim foi para confundir e não para explicar. O confundimento, ele é uma variável da epidemiologia que ele vai nascer ali no desenho do seu estudo. Não é que você está analisando os seus dados e aí não consegue chegar a grandes conclusões e está confuso. Não é isso. O confundimento, ele é também aqui uma definição de outras variáveis que vão poder estar explicando aquele fenômeno que você está a fim de explicar. Então, aquela relação causal entre a exposição e o desfecho de interesse de saúde pode estar sendo parcialmente explicado por uma ou outras variáveis que não são aquela que você determinou como exposição. E aí é importantíssimo eu já começar falando que ele nasce no desenho do estudo, porque o confundimento, vou passar um ônibus aqui, porque o confundimento ele é setado antes de você começar a ir realmente a campo, coletar os seus dados ou baixar sua base de dados. Ele nasce daquela revisão teórica que você faz da literatura super extensa, onde você vai entender quais outras variáveis estão ali associadas àquele fenômeno e você já sabe que você precisa medir, você precisa incluir nas suas análises para poder você conseguir de fato estabelecer uma relação causal entre a exposição e o desfecho. A aula de hoje ela é uma aula simples, ela não vai te trazer mais confusão. Na verdade, ela vai deixar os seus pensamentos mais claros. Então, assim, com muita calma, a gente vai passo a passo. Nos exercícios vai ficar ainda mais claro ainda como isso acontece e vai dar tudo certo. A gente começa já dando um exemplo de como que uma relação causal da epidemiologia pode estar sendo explicado por uma outra variável que não aquela que você está se propondo a explicar a causa. Esse gráfico vem de um estudo que está explicando a relação causal da síndrome de Down. Então a gente sabe que os indivíduos que possuem essa síndrome têm ali 3 cromossomos no cromossomo da posição número 21. Beleza, mas por que isso acontece? O que estaria levando, qual seria a causa ou quais são as causas da síndrome de Down? Quando a gente olha esse gráfico aqui, a gente está vendo que no eixo Y a gente tem os casos de síndrome de Down para cada 100 mil pessoas nascidas, né? 100 mil nascimentos. E aqui no eixo X a gente está plotando justamente a causa. Então, a ordem de nascimento seria o número de filhos que aquela mulher teve, né? Qual que é a ordem daquele nascimento. Então, no meu caso, eu sou o terceiro filho da minha mãe. Então, eu seria aqui esse número 3. E como vocês podem ver, existe uma prevalência maior de síndrome de Down conforme a ordem do nascimento vai aumentando. Então, o terceiro filho tem mais risco ou mais chance, dependendo do desenho do estudo, de nascer com síndrome de Down do que os outros 2 primeiros. E esse risco, essa chance, ele vai aumentando conforme essa ordem também vai aumentando. E a gente percebe que do 5º para o 4º, essa relação é muito mais associada, muito mais forte. Quando a gente olha esse gráfico, a gente tende a dizer que, então existe um risco aumentado de nascer com síndrome de Down conforme a ordem de nascimento. Os filhos mais velhos, que estão depois ali da ordem, vão ter mais chance ou mais risco de ter síndrome de Down.
Só que a ordem do nascimento, ela não tem uma associação teórica, não tem outros estudos que comprovem isso. Só que está aqui, está explicando. Só que, na verdade, a ordem do nascimento ela é um confundidor. Porque, na teoria dessa relação causal, o que era muito mais plausível era a idade da mãe. E aí a gente percebe aqui que mães mais velhas têm muito mais chances, existe uma grande proporção de casos nas mães de maior faixa etária do que nas de menor faixa etária. Então, qual seria de fato a variável explicativa associada à síndrome de Down? Seria a ordem do nascimento ou seria a idade materna? Porque vocês viram que o outro gráfico se comporta muito parecidamente com esse gráfico aqui. Conforme a faixa etária vai aumentando, a gente vai ter uma maior proporção de casos, principalmente nas faixas etárias maiores. Só que você não vai colher os seus dados, começar a fazer as análises e matemáticas e dizer, isso aqui está estatisticamente explicando mais que o outro, portanto a causa da síndrome de Down é mais a idade materna do que a ordem de nascimento dos filhos. Não. Você fez o seu modelo teórico. No seu modelo teórico, para você montar aquilo, vem todos os outros estudos na epidemiologia que estão estudando isso, e você monta ali aquele seu diagrama causal, onde a gente vai estar já explicando que a idade materna está associada à síndrome de Down, só que isso também pode estar confundindo, pode ser parcialmente explicado pela ordem de nascimento. Então, como verificar essas três relações? A idade materna, a ordem de nascimento e a síndrome de Down. Seria então entender essas três coisas juntas e ao mesmo tempo, para poder a gente saber o que realmente mais explica e o que está confundindo essa relação. Uma boa opção de fazer isso seria um gráfico tridimensional, mas não um gráfico de barras tridimensional, né? Que eu não gosto muito desse gráfico. Então, quando a gente olha agora esse gráfico que está colocando as duas variáveis aqui em dois eixos de baixo, a gente percebe que a ordem dos filhos não explica essa relação, essa associação. Vejam, essa primeira linha aqui são apenas das mães abaixo de 20 anos de idade. Então, não existe essa relação causal, esse gradiente de casos conforme a ordem do filho nas mães de 20 anos, nem nas de 20 a 24, nem nas de 25 a 29 e sucessivamente. O que na verdade acontece é que conforme você aumenta a faixa da idade materna, existe um acúmulo maior, né, uma incidência acumulada de síndrome de Down, de filhos com síndrome de Down. Então vejam, o que explica a causa da síndrome de Down, ela é a idade materna. Porém, a ordem dos filhos pode estar confundindo, ele é um fator de confusão, é um confundidor. Então, por isso que é interessante você, em primeiro lugar, não é nem interessante, é mandatório, estudar, fazer a revisão teórica ali do seu assunto, para entender tudo o que já foi colocado como causa, para que quando você se propõe a investigar, você consiga dizer, olha, eu vou explicar a relação causal da síndrome de Down da idade materna, porém eu vou ajustar para essa outra variável e para essa outra variável, porque elas funcionam como variável confundidora. Elas vão explicar parcialmente essa relação causal. E, em geral, na prática, a gente não vai ter apenas uma variável confundidora, mas a gente vai ter algumas variáveis confundidoras. E variáveis confundidoras clássicas de praticamente todas as doenças ou os desfechos de saúde de interesse podem ser a idade dos indivíduos, o sexo também dos indivíduos, mas várias outras vão poder estar ali juntas nesse fenômeno. Um grande exemplo de variável confundidora
foi do comediante norueguês Marv Fleksnes, que uma vez falou assim: eu sou provavelmente alérgico a couro, né, o material couro, porque toda vez que eu vou para a cama com os meus sapatos, eu sempre acordo com muita dor de cabeça na manhã seguinte. Só que aqui essa relação ela está completamente confundida. Não é que dormir com o seu sapato de couro dava a dor de cabeça no comediante. Na verdade, é que ele só dorme com os seus sapatos quando bebeu muito. E aí, a dor de cabeça, ela está explicada pelo excesso de álcool e não pelo sapato. Só que dormir alcoolizado pode levar a dormir com os seus sapatos. Então vejam que dormir com todas as vezes que ele dorme com o sapato, ele acorda com dor de cabeça, só que essa relação ela está sendo confundida pelo álcool. E aí o álcool faz com que durma com o sapato e o álcool faz com que você durma com dor de cabeça. Então aqui é um exemplo sim, de comédia do como que essas relações podem estar sendo confundidas e o que na verdade está mais explicando essa relação é o alcoolismo, né? Seria no caso a ressaca e não a alergia ao couro, como a piada dizia lá no começo. Então essas relações são justamente as relações que estão sendo confundidas. Então pensem bem, tá? Isso aqui é um exemplo de comédia. O melhor que a gente pode dar seria realmente da síndrome de Down. E a gente vai dar outros exemplos no decorrer da aula para que esses princípios e essas definições fiquem mais solidificadas em nossas cabeças. Então, nesse ponto já do curso, a gente já entendeu quais são as variáveis importantes na epidemiologia, quais são os desenhos de estudos importantes, as suas medidas de associação, como que você monta expostos e não expostos, como é que você identifica a causa e o desfecho. E agora, sabendo de tudo isso, a gente está colocando mais um conceito que são dos confundidores, que são variáveis que têm que estar no seu diagrama causal, que vão ser pensadas no seu modelo teórico da doença e que vão explicar parcialmente ali esse efeito dessa associação causal. Esse slide aqui é um dos slides de ouro da aula. Vai ter esse e vai ter um outro. Mas muita atenção nesses slides de ouro da aula. Então aqui nós temos a definição, que o confundimento ou a situação de confusão, ela ocorre quando parte do efeito observado de um fator de exposição resulta da presença de uma ou mais variáveis, e aqui muita atenção, que estão relacionadas tanto com a doença do estudo, quanto com a exposição de interesse na base populacional. Então vejam, se eu tivesse que fazer um desenho aqui no ar, que a gente acabou de ver ali do sapato, do alcoolismo e tal, o confundidor estava aqui embaixo. E ele estava relacionado tanto com a exposição, que era o sapato, mas ele está relacionado também com o desfecho, que é a dor de cabeça. Só que essa relação aqui, ela acontece na base populacional. O que isso aqui está querendo dizer pra gente? Que isso não aconteceu pela forma que você selecionou os seus casos, não está acontecendo também pela forma que você selecionou e mediu a sua exposição. Essa relação, essa associação, ela acontece na base de interesse, ela acontece na sua população. Então, independente de como você selecionou os seus casos, independente de como você está medindo a sua exposição e a sua informação, esse fator de confusão, ele acontece no geral. E por acontecer no geral, isso faz com que você nunca tenha um cenário ideal de comparabilidade entre expostos e não expostos. Vejam, aqui precisa vocês se relembrarem. Quando a gente divide os nossos grupos entre expostos e não expostos, eles têm que ser altamente comparáveis em todas as variáveis, estilo de vida, idade, a distribuição do sexo, entre outras coisas, e a única diferença que eles devem ter
é justamente aquela variável que a gente está querendo medir. Então eu preciso ter comparabilidade entre esses dois grupos para tudo, menos para o que eu estou medindo. Só que se você tem uma variável de confusão já na sua população de interesse, toda a lógica contrafactual, que seria o que aconteceria com esses grupos de indivíduos caso eles não tivessem sido expostos, isso se perde. E é por isso que nas aulas anteriores isso foi muito falado. Porque quando você não consegue fazer isso, essa relação vai estar sempre confundida e é por isso que você precisa incluir isso na sua análise. Então, esse aqui é uma das primeiras coisas desse princípio básico desse slide de ouro. O confundimento vai estar explicando parcialmente e ele está associado tanto à exposição como também à doença na base, na sua população, e não porque você colocou um viés, tá bom? E essa variável ela pode ser denominada como confundimento, como confundidora ou como confusão. Mas é sempre bem próximo, né? Essa etimologia aqui. E a situação de confusão, ela ocorre devido a uma inerente falta de comparabilidade entre populações expostas e não expostas no que diz respeito aos riscos de adoecer. É justamente o que eu comecei falando nesse slide aqui. Os indivíduos, eles não são completamente comparáveis, com exceção do que eu quero medir. Existem outras coisas ali que não são iguais entre eles, porque tem uma relação de confundimento com essa exposição e esse meu desfecho de interesse. Um grande exemplo disso, que está lá no livro do Epidemiology Matters, é quando você quer estudar alguma situação de saúde que esteja relacionada, por exemplo, ao estilo de vida, as atitudes que aquelas pessoas têm, saudáveis ou não, que vão levar ao surgimento, ao aparecimento de algumas doenças. Por quê? Quando a gente está falando, por exemplo, sobre hábitos nutritivos, de como aquelas pessoas se alimentam, pessoas que comem muito vegetais verdes folhosos todos os dias, quando você compara os que comem com os que não comem, essa não vai ser praticamente nunca a única diferença entre elas. Então, se a minha exposição é este hábito de alimentação, que é de comer vegetais verdes folhosos, vamos colocar como alface. Então, pessoas que comem muito alface todo dia, muito dificilmente essa vai ser a única diferença entre elas. Elas vão ter muitas outras diferenças, o que torna essa minha comparabilidade furada. Porque pessoas que comem muito vegetais, muito alface, elas provavelmente se exercitam mais. Elas também têm menos probabilidade de fumar ou utilizar outras substâncias ilícitas e elas geralmente também são mais preocupadas com a saúde. Isso é um fato. Eu não estou aqui hipotetizando e viajando na maionese, pensando que isso pode existir. Isso existe e a gente sabe disso através de outros estudos que estão falando ali de hábitos saudáveis e alimentação. Então, se a minha exposição, se a minha relação causal que eu estou investigando, o meu fator de exposição é comer alface ou não comer alface, esses grupos não são comparáveis entre si no restante das coisas. Porque as pessoas que comem mais vegetais verdes folhosos, elas se exercitam mais, elas são mais preocupadas com a saúde, elas têm menos probabilidade de ter hábitos, né, de consumo de drogas, entre outras coisas. Então vejam, quando eu diferenciar esses meus dois grupos em come e não come, as outras variáveis de comparabilidade deles vão estar furadas, porque eles têm hábitos diferentes entre si, além do que esse que eu coloquei como minha exposição. Então lembra lá do slide de ouro? Isso vai estar aqui incluído nessa minha relação. As pessoas que comem esse tipo de comida, mas tem outras variáveis que não vão permitir a comparabilidade entre esses meus dois grupos de interesse aqui. Um outro exemplo da nossa teoria também são as mulheres que usam contraceptivo oral para prevenir gravidez quando comparadas àquelas que não.
Então a gente está falando de mulheres que estão preocupadas ali no controle familiar seu e tal, e para isso utilizam contraceptivo oral do que aquelas que não utilizam, ou que não têm esse cuidado, esse pensamento e tal. Sem nenhuma discussão aqui sobre esse papel do movimento feminista, isso é um exemplo bem polêmico até, eu acho, hoje em dia, mas o que a teoria até hoje em dia demonstrou é que essas mulheres que utilizam contraceptivo oral, elas vão ter outros hábitos de saúde também. Aquela população já vai ter. Elas vão ser menos provável de fumar, menos provável de ser obesa, elas vão ter muitos mais anos de educação, mais provável também de visitar o médico e um dentista e mais provável de se exercitar. Então, todas essas situações aqui e as situações do seu estudo epidemiológico, elas precisam nascer desse exercício de pensar sobre a situação, mas elas vão ser incluídas no seu estudo através de outros estudos que tratam sobre aquela temática. Então, geralmente, as mulheres que tomam contraceptivo tomam receitado pelo seu médico ginecologista, que a cada ano vão lá realizar outros exames, modificam a dosagem, modificam a droga. Então, tudo isso vai levar efeitos, vão levar outros hábitos que estão associados tanto à contracepção como aquele desfecho que você quer estudar. Ou seja, está associado à exposição e associado também ao desfecho. Esse exercício de pensar nas variáveis confundidoras, eu estou falando isso, eu acho que já é pela quinta vez, mas é porque essa é uma dúvida muito comum. Como é que eu vou saber os confundidores todos que existem? Todos que existem realmente não vai dar, mas você vai saber os mais esperados, os mais clássicos, através dos outros estudos. E você já sabendo disso, no seu modelo teórico, você incorpora essas variáveis confundidoras e vai ali pensar e medir o quanto essa relação causal entre a exposição que você está estudando pode ou está sendo explicada por outras variáveis confundidoras. Essas variáveis confundidoras vão estar relacionadas à exposição e também ao desfecho na sua população, não somente nos casos e não casos que entraram no seu estudo. Então daria até para acabar a aula por aqui já, tipo assim, expliquei confundimento, só que tem muito mais coisa pra gente falar. Antes de passar para esse outro exemplo, a gente vai dar um tempinho que é para você tomar uma água e você ir pensando. Confundimento é uma variável que pode estar explicando parcialmente a minha relação e está associada entre a exposição e também o desfecho na população. Então, vai pegar um copo d'água pensando sobre isso, que a gente vai agora fazer um exemplo ali na prática, quantitativo, do quanto isso pode estar acontecendo. Vai com calma, que daqui a pouco a gente volta para a parte B.